Amém, amados? アーメンでしょうか。皆さんどうぞご着席ください。 Aleluia. Dá uma relaxada aí. 皆さんちょっ Levanta o と ombro assim, dá uma girada. こういう軽くちょっと体操してみてください。首ぐるりんもしてみてください。 Respira fundo 深呼吸して e fala assim: Senhor Jesus, fala comigo. ああ、主イエス様、私に語りかけてくださいと言ってください。私の心に語ってください。 Eu quero ouvir a tua voz. 私はあなたの御声が聞きたいです。 Eu quero sair daqui transformado 今日は変えられて帰りたいで pelo す。 teu Santo Espírito. あなたの御霊に変えられたいです。 Em nome de Jesus. イエス様の名によって。 Amém. アメン。 Amém? アメンでしょうか。 Estão relaxados agora? どうですか。皆さんリラックスできましたか。 Aleluia. Amados, eu quero conversar com vocês a respeito de algo que Deus tem falado comigo há um bom tempo já. 結構前から神様が語ってくださっていることについて皆さんに今日お話をしようと思います。 Que é sobre a gente colocar nossa dependência em Deus. 神様に頼るっていうことについて。 Às vezes a gente vive a vida na terra declarando assim: ah, vai dar tudo certo. 時には私たちってああ大丈夫、すべてうまくいくよって言いながら Quem já ouviu dizer que diz assim: quem espera sempre alcança? 日々を送るんですよね。だから私たちは待ってたらたどり着くんだって言いながら Quem espera sempre alcança. ああ、待ち望むものは必ず行き届くとか Os últimos serão os primeiros. ああ最後にいるものこそが最初だとか Vai dar tudo certo. 全部うまくいくからとか E nessas frases a gente acaba se escondendo debaixo desse apoio emocional que a frase nos proporciona, deixando de depender de Deus. そしてその言われてることに私たちはそう精神的に頼ってしまって本当に頼るべき場所に頼れていない。 Pode colocar o som, só que só abaixa o meu microfone aqui no site, por favor, que está um pouco alto. E nesses momentos a gente não entende que a gente não pode se esconder debaixo dessas frases, porque a gente se apoia emocionalmente nisso. そして私たちってこういうような決まり文句の裏に隠れてはならないんです。 Abra sua Bíblia em 1 Samuel 第一サムエルを開いてください。 13:9. 1 Samuel 13:9. 13の9です。 É sobre a guerra contra os filisteus. Eu vou explicar o contexto. Aqui eles estão diante de uma guerra. ここはですね、戦いが起きていて、 E no versículo 5で5節 mostra a quantidade de exército que os filisteus têm. でここでフィリステ人の軍隊がどれほどかっていうのがここで見せられてるんです。 Então aqui eles têm 3.000 carros de guerra 戦車が3万 e 6.000 condutores. で騎兵が6000 E tantos soldados como a areia da praia. そして、海辺の砂のように多い民であったと。 Então era muita gente. だから本当にこう数がとてつもなく多いです。 Era muita gente. かなりの数でした。 Vocês já viram uma quantidade de pessoas como a areia da praia? この海辺の砂のような人たちの数っていうのは見たことあり É ま uma す？ galera boa mesmo. 本当にすごい数です。 E aí o rei Saul, ele estava diante desses filisteus e ele ia guerrear contra os caras. そしてサウル王はペリシテ人の前にいて彼らと戦おうと思っていました。 Mas na hora que ele viu essa pressão vindo contra ele, しかしこの量を見た時にプレッシャーを感じたんです。 no versículo 9, ele diz o seguinte: Então ele ordenou: traga-me o holocausto e as ofertas de comunhão. Saul então ofereceu o holocausto. Ele tomou uma atitude aqui. そこでサウルはある決断を取りました。9節に書かれています。そこでサウルは全焼の生贄と和解の生贄を私のところに持ってきなさいと言った。
こうして彼は全焼の生贄を捧げた。 Porém, qual que era o trato dele com Samuel? しかし彼はサムエルと何を約束していたんでしょうか。 Samuel iria voltar サムエルは帰ってきます。 e iria falar o que Deus vai dar como estratégia de guerra para Saul derrotá-los. そしてその時に神様の戦略を聞いて勝利に導くっていう約束だったんです。 Só que estava vindo uma galera como a areia da praia contra ele. しかし海辺の砂のような人たちの数が近づいてきて、 E a Bíblia diz que Samuel não chegou na hora que estava combinado chegar. そしてサムエルは到着すると約束していた時間帯に到着しなかった。 Então ele falou: é justo, Samuel não chegou, eu vou tomar uma atitude que é uma atitude certa. Então Saul ofereceu um holocausto. でもまあサムエルは来てないし、で私はまあ何かしなければならないと言って全焼の生贄を捧げた。 É legítimo. これは合法的だって訴えたんです。 Ele estava realmente assim oferecendo a Deus, fazendo para Deus a vontade de Deus. ああ、これは神様の御心だって言って。 Porém, しかし não era o combinado. これが約束されていたことではないんです。 Não era o que tinha sido combinado. 約束されたことはこれではありませんでした。 Quando ele termina de oferecer o holocausto, quem que chega? 彼が全焼の生贄を捧げたサムエル後に、すぐ後に誰が来たのかというとサムエルです。 E Samuel chega e fala: ó, seu reinado acabou aqui. ここでサムエルは来て、いやあなたは王としてその地位につけなくなったと言いました。 Não foi porque Davi era melhor, porque tinha outras pessoas, porque isso, porque aquilo. Foi porque ele não acertou o timing de Deus. そこはダビデの方が勝っていたとか他の人がいたからとかではなくて、その神様との時間の差。 Agora olha o versículo 15. で15節。 Aí você vai entender o lado de Saul. Então Saul partiu de Gilgal e foi a Gibeá de Benjamim. Saul contou os soldados que estavam com ele, e eram cerca de 600 homens. ここでちょっとサウルの行動になんか分からなくもないなっていうふうになる聖句が15節にあります。こうしてサムエルは立ってギルガルからベニヤミンのギブアへ登っていった。サウルが彼と共にいる民を数えるとおおよそ600人であった。 Você sabe que Saul era muito bonito, né? サウルってすごく美しかった。かっこいい人でした。 Além de bonito, o cara é bom de guerra. そして戦争も戦いも上手だったんです。 Ele era o melhor dos caras da espada lá, não sei o nome daquele negócio. この戦いが一番上手だったんです。 Então Saul não estava acostumado a perder. だから彼は Ele cresceu ganhando de todo mundo. 敗北に慣れていない人だったんです。 Ele vencia, falou: não, vamos tirar um pride, eu e você aqui. Ele destrunchava o cara. もう1対1とか必ず勝っていた人だったんです。 E esse era o Saul. でこれがサウル王でした。 Por isso que quando Davi foi tentar derrotar Golias, Saul falou: usa minha armadura, porque a armadura é tudo para você. だからゴリアテをダビデが倒そうとした時にサウルの助言として私の武具を使っていいよだったんです。 Então Saul se escorava muito na habilidade de guerra dele. だからサウルは自分の能力にすごく頼っていたんです。 Porém, しかし ele errou o timing. この神様との時間差が生じました。 Ele não fez algo que não era o que Deus queria. 神様が望んでいなかったことをしたわけではないんです。 Porque ele ofereceu um holocausto. だから全焼の生贄を Foi 捧げた algo だけじゃないです legal か。 o que ele fez. いや、いいことなんですよね、言えば。 Mas não era para ter feito. しかし、すべきではなかったなんですよ。 Entende o gol na trave? どうですか、そのゴールが決まりそうで決まらないみたいなね。 Foi quase. あとちょっと E みたいな感じ quando でした。 ele terminou, o profeta Samuel chega. で、全焼の生贄が終わった途端にサムエルが帰ってきました。 Nesses versículos eu entendo que a paciência de esperar em Deus é fundamental. 神様に会って長く待ち続ける必要性をここで理解できます。 600 homens é suficiente para Deus derrotar 3.000 carros de guerra, 6.000 condutores e tantos soldados como a areia da praia. 神様にとって600
人の人は戦車3万騎兵6000、それに海辺の砂のように多い民を倒すのには十分である。 Para Deus, 600 é suficiente. 神様には600で十分です。 Aliás, eu acho que 300 já dava. 300で十分だったのではないでしょうかと思ったりします。 Deus ia levantar uma estratégia, puxar chofar, marchar e tal. E eles iam fazer alguma coisa e ia acontecer. 神様は何らかの戦略を立てて角笛を鳴らす何かをしてその勝利に導くはずだったんです。 E aqui Saul não quis depender de Deus. でもサウルは神様に頼ろうとは思いませんでした。 Uma das coisas que marcam as nossas vidas aqui na terra é a nossa dependência de Deus. 私たちがどれほど主に頼るかが私たちの人生を決め手となるんです。 Se você busca a definição de depender no dicionário, significa estar sujeito a algo ou alguém. 辞書で頼るっていうのを探すと何かに従順である、また誰かに従順である。 Então, o estar sujeito é sujeitar-se a Deus, sujeitar-se à vontade e o plano de Deus. 神様に従順である、神様の未計画に従順である。 Abre sua Bíblia em Tiago 4:7. ヤコブを開いてください。 Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. ヤコブ4章7節ですから神に従いなさい。そして悪魔に立ち向かいなさい。そうすれば悪魔はあなた方から逃げ去ります。 Isso aqui é sabe aquela receitinha de bolo que você fala, ô irmã, que delícia seu bolo, me passa a receita. Isso aqui você olha para o irmão e fala, nossa, como a sua vida tem dado certo, me passa a receita. 例えばすごい美味しいケーキを食べたとします。で、そのレシピ欲しいって言った時と同じ成果です。これは。 Aqui é o momento que você ensina, fala, não, o negócio é o seguinte, primeiro você se submete a Deus. あなたの人生ってすごいうまくいってるね。どうしてるの？秘訣は？って聞かれた時にまず神に従いなさい。 O segundo ponto é você resistir ao diabo. 悪魔に立ち向かうなんです。 mais 1 é 2. 1たす1は2です。 E o terceiro ponto, ele vai fugir de você. そして3点目は悪魔はあなたから逃げ去るの Não é です。 você fugindo do diabo, é você evitando ele, é ele correndo de você. あなたたちが悪魔から逃げるとか、あなたたちは悪魔から遠ざかって歩むとかではなく、 Porque na sua vida tem uma atitude chamada sujeição a Deus. あなたには神様に従順するっていう態度があるから。 mais 1 é 2. 1たす1は2です。 Sujeitando-se a Deus e resistindo o diabo, ele vai fugir de você. 神様に従順して悪魔に立ち向かったら悪魔があなたから逃げ去ります。 Na vida, sempre a gente tem que dar o primeiro passo. 人生ではいつも私たちが第一歩目を踏まなけ O ればならない。 segundo passo, quem dá é Deus. 2歩目は主が歩んでくださるんです。 Só que ele não vai dar o primeiro passo por nós. しかし私たちの分までその第一歩目は踏まないです。 Primeiro você semeia e depois você colhe. まずあなたが種まきをしてそれを刈り入れる。 Primeiro você planta e depois você tem a ceifa. まずあなたは種まきをしてその後収穫する。 Primeiro você adora a Deus, depois você recebe a vitória. まずは主をたたえてその後勝利を得る。 Primeiro você confia em Deus e depois você tem o milagre. まず主に信頼して後奇跡を得る。 O que acontece é que a gente nunca dá o primeiro passo e espera Deus dar o dele. しかし私たちが第一歩目を踏んでいないのに神様の分は神様あなたがやりなさいっていうふうに言うんですよ。 Mas o primeiro passo é nosso. しかし第一歩目って私たちの責任ないです。 Por isso a gente precisa de entender a nossa obrigação diante das adversidades. だから混乱の場にいた時に私たちの責任範囲は何かっていうのを理解しなければならない。 Abra sua Bíblia lá em Salmo 127, versículo 1. 詩編127を開いてください。 127, versículo 1. 127の1です。 Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. 主が家を建てるのでなければ建てる者の働きは虚しい。主が町を守るのでなければ守る者の見張りは虚しい。
Se não for Deus guardando, não adianta você vigiar. 神様が守ってくださらなかったらどんだけ見張っても意味がないです。 A questão é nós dependermos de Deus. 私たちがどれほど主に頼れるかなんですよ。 E nós precisamos dele. そして私たちは主を必要としています。 Nós precisamos da presença de Deus, precisamos da guarda de Deus e precisamos que Ele guarde a cidade. 神様を必要としていますし、神様の守りを必要としているし、神様が私たちの住んでいるところを見張ってくださる必要がある。 Mas não adianta a gente ir para cima de tudo achando que a gente vai resolver com a força dos nossos braços. しかし私たちの腕の力だけで全てに打ち勝つと思っていたら勘違いです。 Não adianta a gente ter uma estratégia mirabolante sem que Deus esteja no centro desse negócio. 神様が中心にいなければ奇跡的な戦略なんかないです。 A grande questão é colocar Deus no centro de tudo. 言えば神様が全てにおいて中心でなければ成功しない。 Abra sua Bíblia em Provérbios, por gentileza. 箴 Provérbios 言を開いてください。 3:5. 箴言3の5です。 3, 5 e 6. Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. 心を尽くして主により頼め。自分の悟りに頼るな。あなたの行くところどころにおいても主を認めよ。そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされる。アメン。 Confie no Senhor de todo o seu coração, nós entendemos. 私たちは心から主に信頼するは分かります。 Não se apoie, aqui é apoie, não se apoie no seu próprio entendimento. ここには自分の悟りに頼るなと書いてますよね。 Isso aqui é Bíblia. 聖句です、これは。 É Bíblia. 聖句です。聖書に書かれています。 A Bíblia está falando. 聖書に書いている御言葉です。 Não se apoie no seu próprio entendimento. 自分の悟りに頼るな。つまり自分の知恵、自分の知識に頼るななんですよね。 Ou seja, confie em Deus. 言い換えれば、主に頼りなさいっていう意味です。 Não, mas eu entendo do assunto, eu consigo resolver. でも私はこれを理解できてるし、私ならできると。 Só que tem um provérbio lá no capítulo 3, versículo 6, que fala para você não se apoiar. しかし、 No 5. 箴言の3章5節には自分の悟りに頼るなっていう聖句があるよ。 Então não se apoie. だから頼らないでください。 Siga confiando em Deus, mesmo que você consiga resolver. あなたがたとえそれを解決できたとしても、主 Mesmo を que 頼ってく você ださい。 saiba resolver, você vai confiar em Deus, porque a estratégia dele é 1000 vezes melhor do que a nossa. たとえあなたがこれを解決できたとしても、主の戦略は100Você 倍 pode dizer も amém? 勝っているから頼ってください。 Aleluia! アメンですか？ Abra sua Bíblia em Isaías 40, イザヤ40を開いてください。 versículo 29 a 31. 29から、31まで。 Ele dá força ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços certamente tropeçam. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos e ainda não se cansam. 疲れた者には力を与え、勢力のない者には活気を与える。若者も疲れたゆみ、若い男もつまずき倒れる。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、和紙のように翼を刈って登ることができる。走ってもたゆまず、歩いても疲れない。 Ele dá força ao cansado e multiplica a força ao que não tem nenhum vigor. 疲 primeiro- れた者には力を与え、勢力のない者には活気をつける。 Isso é rápida mesmo, hein? Eu nem ia achar nunca isso aí. Ele dá força 力。 e ele capacita. そして彼が能力を与えてくださる。
E depois a Bíblia ainda garante que os jovens se cansarão e se fadigarão. そして若者も疲れたゆむっていうふうに書かれてますよ E os ね。 moços cairão. そして若い男でさえ倒れるんです。 Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. しかし主を待ち望む者は新しく力を得るんです。 Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. 主を待ち望む者は新しく力を得るんです。 Deus é um Deus de milagres. 神様は奇跡の神です。 Que significa que Ele é o Deus do impossível. ということは不可能を可能にする神という Milagre こと é です。 tudo aquilo que é impossível para nós. 奇跡というのは私たちにとっては不可能であるけれども、 Mas para Deus é possível. 神には可能であること。 Porém, o possível para nós é nós que temos que fazer. しかし私たちにとって可能なものっていうのは私たちがしなければならないんです。 Você consegue depender de Deus? 神様を頼ることはできますか皆さん。 Então dependa. じゃあ頼ってください。 Você consegue, sei lá, fazer milagre que Deus faz aí do nada? 神様が起こすことのできる奇跡をあなたも起こせますか？ Então deixa Ele fazer. なら彼に任せてください。 Porque essa é a parte que a gente considera impossível para nós. 私たちにとってそこは不可能ですからね。 Mas dobrar o nosso joelho しかしひざまずいて e entregar a nossa confiança nele. 私たちの頼り Estar sujeito à autoridade de Deus, nós podemos fazer. を主に委ねて主に従順するっていうのは私たちの可能範囲内です。 Mas o milagre que Deus faz, nós não podemos fazer. しかし神様が行ってくださる奇跡っていうのは私たちには行えない。 Então essa parte é de Deus. だからこそ神様が行ってくださる分野です。 Mas certamente Ele fará se a gente fazer a nossa parte. しかし私たちがしなければならないことをすれば主も行ってくださる。 O tal dobrar os nossos joelhos significa o nosso primeiro passo. ひざまずくっていうのが一歩目。 O tal depender de Deus significa o primeiro passo. 神様に頼るっていうのが一歩目。 O tal sujeição a Deus significa o primeiro passo. 神様に従順するっていうのが一歩目。 E depois Deus começa a dar o segundo, o terceiro e o quarto, e Ele te leva. そして神様が2歩目、3歩目、4歩目を与えてくださってあなたを導く。 Certamente Ele fará. そして必ず成功に導いてくださる。 Quando Moisés foi chamado para libertar o povo de Israel, モーセがイスラエルの民を解放するために召されたとき、 Moisés falou para Deus assim: eu não sei falar, 私は口下手ですと言ったんです。 e eu não sou bom em falar em público também. そして多い人数の前で喋るのは苦手ですと言 Então い eu ました。 até quero ajudar aí esse povo aí que o senhor está falando, mas eu não sei falar, então para mim não vai dar certo, coloca outra pessoa. あなたの言われているこの民は私もぜひ手伝ってあげたいけれどもちょっと私口下手なのでちょっと他の人に任せてくださいってなったんです。 Aí Deus falou para ele assim: não, fica calmo que eu vou levar o seu irmão, o Arão, para falar por você. じゃあもうアロンに頼むから大丈夫だと神は仰せまし E た。 Moisés falou: então tá bom. Aí combinou mais algumas coisas com Deus lá e ele foi. でそこで約束がいくつか Quando Moisés se encontra diante de Faraó, でパロの前でモーセが行った時、 se você observar, Arão nunca falou no lugar de Moisés. アロンはモーセの代わりに言ったことって一度もないんです。 Todas as vezes foram Moisés falando. 毎回モーセが言っています。 O primeiro passo foi de Moisés. 第一歩目がモーセの一歩目でし A た。 primeira reação foi: não, então se o senhor vai estar, eu vou estar, eu vou. じゃああなたが言ってくださるなら私も行きます。 O senhor vai prover quem fala por mim? Tô nessa. じゃあ私の代わりに話してくださる方を備えてくださるんですね。じゃあ行きますと。 Só que Moisés não foi assim na confiança de que realmente Arão ia falar e ia dar tudo certo. Ele confiou em Deus e não em Arão. しかしモーセはアロンに頼ったのではなくて神様に頼ったんですよ。 Entenderam a diferença? わかりますこの違い。 Não é confiar em Arão ou confiar que você vai ter alguém para te ajudar. É confiar em Deus que te enviou. アロンに頼る、あなたを助けてくれる人がいる、それに頼るのではなくてあなたを使わされた神に頼るなんです。
E aí Moisés teve uma vida de relacionamento, de dependência de Deus todos os dias da vida dele. そして毎日モーセは主に頼る生活を送っていきました。 Ali foi a primeira lição de Moisés. Se eu dependo de Deus, se eu me sujeito à poderosa mão de Deus, Ele vai realizar. 主よ、私はあなたの力強い御手に従順します。あなたの御心が行われますようにと。 Abra sua Bíblia em 1 Samuel 第一サムエルを開いてください。 17:45. 17:45です。 Davi, porém, disse aos filisteus: Você vem contra mim com espada e com lança e com dardos, mas eu vou contra você no nome do Senhor dos Exércitos e o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. ダビデはペリシテ人に言った。お前は剣と槍と投げ槍を持って私に向かってくるが、私はお前がなぶったイスラエルの先人の神、万軍の主の皆によってお前に立ち向かうのだ。アメン。 Davi treinava, eu acho, essa funda aí para usar o tempo todo. ダビデは多分この武器をいつも使ってたんですよ、彼って。 E o cara eu acho que era bom. 彼は多分上手だったと思います。この透析袋とかを使ってね。 Só que ele não foi na habilidade dele. でも彼ができるこの能力に頼っていったのではないんですね。 No momento que ele se encontrou com um cara gigante, forte, bem preparado, com espada e escudo, 彼がその巨人に会って、その巨人が多くのその剣と投げ槍とを持っていたんです。 aí ele viu que não poderia depender da habilidade dele na funda. そこで自分の石投げに頼ってはいけないなっていうふうに Funda 彼 é, は悟ったんだと funda 思 é います。 aquele estilingue de girar que ele usava naquela época. この知ってるみんな知ってるかご存知かどうかわからないんですが、この回す石を入れて回してそれを投げてたんです。 Ali ele muda a estratégia e começa a não depender da habilidade dele, mas sim de Deus. そこで戦略を変えて自分の能力ではなく神様に頼り始めました。 E aí ele declara aqui na parte B: Mas eu vou contra você no nome do Senhor dos Exércitos. そして後半に書いているように、イスラエルの先人の神、万軍の主の皆によってお前に立ち向かうの O だ。 primeiro passo de Davi foi se sujeitar à poderosa mão de Deus. ダビデの第一歩目っていうのが神様の力強い御手に従順することでした。 Ele poderia não fazer isso. これをしないこともできたんです。 Ele poderia falar: Pô, eu sou bom nisso aqui, eu consigo acertar ele à distância, já acertei um monte de coisa. Eu treino isso todo dia. 石投げは得意だし、これぐらいはいけるな、別に頼らなくてもいいかっ Não ていうふう preciso に、 nem de orar para Deus, porque isso aqui é fácil para mim. 別に神様に祈るほどでもないかなと、これぐらいは簡 Porque 単だと。 Davi era ousado, Davi era corajoso. ダビデってすごく勇敢だったんですよ。 Era baixinho, mas era corajoso. こう背が低かったのに大胆でこうすごい勇敢な方でした。 Então ele poderia ir na confiança dele, だから自分だけを信じていくことも mas できたん ele です。 decidiu confiar em Deus. しかし彼は主に従うことを決断した。 E é por isso que a história dele está na Bíblia. だから彼のこの話は聖書に載ってるんです。 É por isso que a vida dele deu certo. だから彼の人生は成功したんです。 Porque o cara decidiu confiar em Deus. 彼は神様に頼ることを決断したから。 Aleluia. ハレルヤ。 Existia uma mulher com fluxo de sangue também, 出血していた女性がいました。 que ela andou se rastejando diante de multidões porque ela queria tocar na orla da roupa de Jesus. 多くの人々の前で彼女はこう四つ倍になってイエス様のところにまで行きました。 Ela poderia fazer um monte de coisas, gritar, estribar e fazer gestos e balançar bandeira, tacar a pedra, tacar areia nas pessoas para chamar a atenção. 彼女はいろいろ他にもできたんですね。例えば石を投げるとか砂を投げる、叫ぶ、いろいろできたんです。 Mas o primeiro passo dela foi se sujeitar, でも e se humilhar e se rastejar até aonde Jesus estava. 彼女が取った最初の行動っていうのが主に従順する、従う、
イエス様のところにまで私が行く。 Jesus não veio até ela. イエス様 Jesus não veio até ela. イエス様が彼女のところにまで行った Ela わけではない foi até Jesus. 彼女がイエス様のところに行かれました。 E quando ela toca na roupa de Jesus, そしてイエス様のところに imediatamente ela é curada. 行ってその衣に触れた瞬間に彼女は癒された。 Ali acontece um milagre que foi o possível ela fez, o impossível Deus faz. そこで可能だったことは彼女がして、不可能だったところは神様が成し遂げてくださった。 Abra sua Bíblia em Marcos 4:35. マルコ4の35を開いてください。 Naquele dia, ao anoitecer, ele disse aos seus discípulos: Vamos para o outro lado do lago. 36 também. Até o 41. Deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que começou a se encher de água. Jesus estava na polpa dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas se morrermos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao lago: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e tudo ficou calmo. Até o 39, tá bom. 35から39まで。さて、その日のこと、夕方になってイエスは弟子たちに、さあ、向こう岸へ渡ろうと言われた。そこで弟子たちは群衆を後に残し、船に乗っておられるままでイエスをお連れした。他の船もイエスについて行った。すると激しい突風が起こり、船は波をかぶって水でいっぱいになった。ところがイエスだけは友の方で枕をして眠っておられた。弟子たちはイエスを起こして言った。先生、私たちが溺れて死にそうでも何とも思わないのですか？イエスは起き上がって風を叱りつけ、湖に黙れ、沈まれと言われた。すると風は止み、大なぎになった。アメン。 Aleluia. Aqui tem uma coisa muito engraçada. O barco daquela época não era muito igual aos de hoje. 当時の船って今現在の船とはちょっと多少違うんです。 Ele era um pouco menor もうちょっとちっちゃかったし、 e não tinha assim vários andares, aquelas coisas que tem hoje. 今みたいに何回もあったわけではないんですよね。 Então, Jesus estava na polpa do barco ali no fundo, atrás, encostado num travesseiro. でそこでイエス様だけは友の方で枕をして眠っておられたと書いてあるん Eu です amo essa calma de Jesus. このイエス様のこの静けさって私すごく大好きなんです。 E ali diz que as ondas estavam cobrindo o barco e enchendo o barco de água. でもよくよく読んでるとこの波が船にのしかかっていて船がいっぱいになっていたと書いてるんですよね。 E ali eles não sabiam o que fazer. でそこで弟子たちはどうしたらいいのかわからなかったんです。 E aí alguém lembrou: Nossa, Jesus está no barco. そういえばイエス様が船に乗ってるな。 Puxa, que cabeça minha, né? ああ忘れてたも E eles foram falar com う。 Jesus, でそこでじゃあイエス acordar. 様のところに行こうと。 E eles foram acordar Jesus. で起こしに行きました。 E falaram: Ô Jesus, a gente está morrendo, o senhor não se importa que a gente vai morrer aqui afogado? ああイエス様私たちは死にそうになってるのにあなたは何も気にしないんですか？ E as ondas lá levando o barco virando e Jesus dormindo. でここでですね、この波が船を追いかぶる、船をかぶっていたぐらいだったのにイエス様は寝ていたんです。 Só que aqui Jesus dá uma ordem e acalma o mar. でもここでイエス様は海を叱りつけたんです、風を。 E eles literalmente esqueceram que Jesus estava lá com eles. イエス様もここに共におられたことをすっかり彼らは忘れてたんです。 Eles esqueceram que podiam depender da pessoa de Jesus junto com eles. イエス様に頼ることができるんだっていうことをすっかり忘れていた。 E aí
eles falaram com Jesus. そして彼らはイエス様に語り始めました。 E Jesus foi lá e acalmou a tempestade. そしてイエス様は行ってそのすべてのこの荒波を静 Aí けさせた。 Jesus dá um conselho bem carinhoso para eles. でイエス様はこう言われたんです。 No 40, ele diz assim: e indagou aos seus discípulos: por que sois covardes? Ainda não tens fé? 40節、イエスは彼らに言われた。どうしてそんなに怖がるのですか？信仰がないのはどうしたことですか？ Porque se você depende de Deus, a palavra que você declara, Deus respalda. あなたがイエス様に頼っていたら、あなたから出る言葉っていうのは必ず神様が後からそれを守ってくださる。 Porque se você está sujeito à poderosa mão de Deus, aquilo que você vai falar é aquilo que Deus falaria. あなたが力強い主の御手に従順しているのならば、あなたの語ることもイエス様が語るだろうっていうことなんです。 Aleluia. ハレルヤ。 Abra sua Bíblia lá em Números 23. 民数記を開いてください。民数記23。 Eu quero que você entenda a luz da palavra de Deus. 御言葉を通して今日はちゃんと理解してもらいたいので、 Quer chamar o grupo de louvor? 賛美歌グループの皆さん、前に出てください。 23, 19. 23の19です。 Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que mude de ideia. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? 神は人間ではなく偽りを言うことがない。人の子ではなく食いることがない。神は言われたことを、なさらないだろうか。約束されたことを成し遂げられないだろうか。 Deus é Deus de verdade. 神様は真理のある神です。 Ele nunca vai se arrepender. 悔い改めるようなことを言うはずもないですし。 Logo, ele não faria nada que ele se arrependeria. 悔い改めるようなことをまず成し遂げない神です。成し遂げない神。 Então, ele vai fazer aquilo que é bom. ということは良い見業を行われるお方。 Aquilo que ele aceita e que ele apoia, que ele concorda. 彼が同意し、彼がそれが正しい合法的なものだと思われることを行われる。 Ele acaso promete e deixa de cumprir? ここに書かれているように、主は約束されて守られないことってあるのだろうか。 Caso ele fale e deixa de agir? 約束されたことを成し遂げられないだろうか。 Não. Ele é fiel em todos os tempos da sua vida. 言われたことをなさらないだろうか。いいえ、神様はどういう時であっても忠実なお方です。 Deixa eu falar uma coisa para você. Quando você estiver na adversidade, quando você estiver num dia difícil, quando você estiver num dia de luta, lembre-se de só uma coisa: Deus é fiel. 皆さんが混乱している日っていう時、どうしたらいいのかというと、神様の忠実さを思い起こしてください。 Deus é fiel independente de. どういう状況であれ、どういう状態であれ、神様は忠実なお方です。 Independe da terra a fidelidade de Deus. 私たちに限らずよらず、神様は忠実なお方です。 Abra sua Bíblia lá em Lamentações 3:22. 加賀を開いてください。Graças ao grande amor do Senhor é que somos consumidos, pois a sua misericórdia... não somos consumidos. De novo. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis.
愛歌3章22節、私たちが滅び失せなかったのは主の恵みによる主の憐れみは尽きないからだ。アメン。 Agora, lê o versículo 23 aí. 23を読んでください。 Renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. それは朝ごとに新しい。あなたの真実は力強い。 É graças a Deus que a gente não é consumido, certo? 私たちが滅びないのは主の恵みによるものです。 Pois as suas misericórdias são inesgotáveis e renovam-se a cada manhã. その憐れみは尽きなく、毎朝新しい。 Grande é a sua fidelidade. その真実は力強い。 Peraí, o cara que criou todo o universo, todas as galáxias, o cara que criou todas as células, o mundo inteiro, veio até a mim para renovar a misericórdia dele sobre a minha vida, para que eu desperte de manhã? じゃあすべての全宇宙を作られたお方、すべてにおいて勝っている力強いお方がわざわざ私のところに来てくださって、その恵みを新しく朝ごとにしてくださるんですか？ Grande é a sua fidelidade. その真実は力強いから。 É por isso que ele é Deus. だからこそ彼は神 É です。 por isso que ele é o Todo-Poderoso. だから彼は偉大なるお方 É です。 por isso que ele é o Deus do impossível. だから不可能を可能にするお O 方です。 possível quem faz somos nós, o impossível é ele que faz. 可能は私たちの分野だけれども、不可能は主の分野です。 Abra sua Bíblia em Deuteronômio 7, 8. 新明記を開いてください。7章8節。 Deuteronômio 7, 8. 7章8節。 Mas foi porque o Senhor os amou e por causa do juramento que fez aos seus antepassados. Por isso, ele os tirou com mão poderosa e os redimiu da terra da escravidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Versículo 9. Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações, daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. しかし主があなた方を愛されたから、またあなた方の先祖たちに誓われた誓いを守られたから、主は力強い御手を持ってあなた方を連れ出し、奴隷の家からエジプトの王パロの手からあなたをあがない出された。あなたは知っているのだ。あなたの神、主だけが神であり、誠実な神である。主を愛し、主の命令を守る者には恵みの契約を先代までも守られるが。アメン。 Aqui diz assim, ele é o Deus fiel, ここでは忠実なお方、神。 vírgula, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações. ここは恵みの契約を先代までも守られると書かれています。 1000 gerações. 先代です。 O que você está fazendo hoje, sendo fiel a Deus, sujeitando a poderosa mão de Deus, vai se cumprir daqui 1000 gerações ainda. あなたが今日神様に忠実であって神の御手の中で従順であるのであれば、あなたの家族1000世代まで主の恵みを受けることができるということな De んです。 forma indireta, aquilo que os seus antepassados foram fiel a Deus e se sujeitaram a Deus está se cumprindo na sua vida とい hoje. うことは、あなたの先祖も神様に従った神様に、ちゃんと従順したのであれば、今日あなたがその先代の中に含 Porque まれているという Ele ことな é ん o です。 Deus fiel que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações. 彼こそが恵みの契約を先代まで守ってくださる誠実な神ですから。 Eu vou ler o versículo 9 de novo. Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ponto e vírgula. あなたは知っているのだ。あなたの神、主だけが神であり、誠実な神である。丸。 E aqui ele diz, ele é o Deus fiel, 主を愛し、
que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações, daqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. ここにはまず誠実な神である。その後に主を愛し、主の命令を守る者には恵みの契約を千代までも守られると書かれています。 Existem momentos nas nossas vidas que a gente precisa de aprender a guardar os mandamentos do Senhor. 主のその律法、その実戒を守らなければならないんです。 A gente precisa de entender o que Deus quer para nós. 神様が私たちに何を望んでおられるのかなん O です。 que Ele espera de nós. 私たちに何を待ち望んでおられるんでしょうか。 Abra sua Bíblia em 2 Timóteo, 第2テモテを開いてください。 capítulo 2, versículo 11. 第2テモテの2。 Essa palavra é digna de confiança. Se morrermos com ele também viveremos. Versículo 12. Se perseverarmos com ele, também reinaremos. Se o negamos, ele também nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. 11から次の言葉は信頼すべき言葉です。もし私たちが彼と共に死んだのなら、彼と共に生きるようになる。もし耐え忍んでいるなら、彼と共に治めるようになる。もし彼を否んだら、彼もまた私たちを否まれる。私たちは真実でなくても、彼は常に真実である。彼にはご自身を否むことができないからである。 Se a gente morre com ele, a gente vive com ele. Se a gente persevera com ele, a gente reina com ele. 彼が私たちが死んでも彼は私たちと共にいてくださる。私たちが諦めてしまったら神様は共にいてくださ Se a る。 gente o nega, ele também nos negará. 私たちが彼を否んだら彼も私たちを否む。 Porém, se você é infiel com ele, ele jamais será infiel com você. しかし私たちが真実でなくても彼は常に真実であられる。 Ele permanece fiel, pois não nega-se a si mesmo. 彼にはご自身を否むことができないからである。 Deus jamais vai ser infiel com você. 神様はあなたに不忠実な態度を取るこ Deus とはありえない。 jamais vai ser infiel porque você não foi fiel. あなたが真実でなかったから神様も真実でなかったということはありえないです。 Quando você estiver numa tribulação, あなたが lembre-se de uma só coisa: Deus é fiel. 大変な時であっても神様は真実なお方であることをだけは知ってください。 A fidelidade de Deus independe da nossa pessoa. 神様の忠実さっていうのは私たちが忠実であってこそではないんです。 Independe da nossa situação, independe da nossa confiança. Ele é fiel. 私たちがどういう状況であれ何をしているにあれ神様は忠実な方です。 Quando você se encontra numa situação que você está sem dinheiro, じゃあお金がない時、 aconteceu umas coisas, tive que pagar várias coisas e estou sem dinheiro. 例えばいろんな出費があってお金がなかった。 Deus é fiel. 神様は忠実なお方です。 Deus é fiel. 神様は忠実なお方です。 Você pode pegar e se esforçar e fazer um monte de coisas, um monte de ideias mirabolantes, ou se sujeitar à poderosa mão de Deus いろんな e ことをして confiar nele. いろんなことをしていろんな戦略を自分で練ることもできるけれどもそこで神様を信頼することもできる。 Porque Deus é fiel. 神様は忠実なお方だから。 A fidelidade de Deus se manifesta nos momentos mais difíceis de nossas vidas. 神様の忠実さっていうのは私たちの人生の最も大変な時 Porque に現れ Ele る。 está nos provando. 彼が私たちを試しているから。 Eu sou fiel, você é. 私は忠実だと。 Eu sou fiel, você depende de mim. 私は忠実なものだ。あなたも私を頼っていますかと。 Deus é fiel. 神様は忠実なお方です。 Ele é fiel. 彼は忠実 Diga です。 assim: Deus é fiel. 神様は忠実です。
Quando você chegar em casa, declare na sua casa, Deus é fiel. 家帰っても宣言していってください。主は忠実な Quando お você 方 vê だ。 alguém, fala assim, irmão, Deus é fiel. 誰かを見た時も、主は忠実なお方だよと言ってく Quando ださい。 você chegar no seu trabalho, diga, Deus é fiel. 職場にたどり着いて Quando você entrar no seu carro, diga, Deus é fiel. 主は忠実なお方だ。職場にいても主は忠 Quando você 実だ。 se deparar diante de uma adversidade, diga, Deus é fiel. 困難な時が来ても、主は忠実なお方だと言ってください。 Não tente resolver o seu problema com a sua capacidade. あなたの能力で問題の解決を Não 試みないで tenta ください。 solucionar com a sua inteligência, com a habilidade que você tem. あなたの賢さ、あなたの能力で解決しようと思わないでください。 Porque você serve a um Deus que é fiel. あなたの使えている神は忠実なお方だから。 Você depende de Deus. あなたは主に頼っている。 Você depende da bondade de Deus. あなたは主の慈しみに頼ってい E る。 é uma atitude, é se sujeitar à poderosa mão de Deus. 神様の偉大な御手に委ねること。 Não tente resolver os problemas fazendo coisas e ideias mirabolantes. あなたはこれは天才的な発想だと思って物事を解決しようと思わないでくださ Ah, い。 eu quero salvar o meu marido. 私は夫を救いたい。 Então eu mudei o tempero da comida. だから私はその食べ物のいろんなスパイスを変えた。 Sabe o que você pode mudar? O tempo de oração. 何を変えるべきかという O と、 a oportunidade da dependência de Deus. 祈りの時間です。神様をいかに頼れるか。 Se você depende de Deus, você se sujeita a Ele. あなたが神様に頼っていれば、あなたは神様に従順していれば、あなたは神に頼ることができるから。 Comece a entregar sua confiança nele. あなたのその信頼さを主に与えてください。 Não seja muito confiante em si mesmo. 自分自身の力だけを信じない A でくだ Bíblia さい。 diz: maldito o homem que confia em si mesmo. 自分自身だけを信じる者は呪われているというまで書かれていますからね。 Não se escore na sua capacidade. Por mais que você consiga resolver. あなたがどれほどそれを解決できたとしても、 Davi venceria o gigante, mas ele não confiou na sua habilidade. ダビデは巨人に打ち勝つことはできたけれども、自分の能力に頼ったわけではなかった。 Existem momentos que Deus quer te mostrar coisas maiores. 神様が偉大なことをあなたに示したい時があります。 Revelarei coisas grandes e ocultas a vocês. あなた方にあなた方の知らない多くの物事を掲示する。 Deus tem uma promessa que vai revelar coisas grandes para nós. 私たちに偉大なることを掲示してくださる約束があります。 Mas se você mudar a sua mentalidade, しかし私たちの思考が変わらなければならない。 se você viver um metanoia, e 私 se たち você が parar de depender da sua faculdade, do seu conhecimento que você estudou anos para alcançar e passar a depender de Deus. 私たちが自分の学力に頼らず神様に頼る必要がある。 Na nossa vida existe se essa aqui é a sua vida inteira, vai existir um momento aqui que Deus vai marcar um ponto na sua vida. E é o ponto de mudança, de transformação para o resto da sua vida. ここにあなたの人生があるとします。ここには必ずあなたが変わらなければならない時点が来ます。 Nesse momento, nesse time da sua vida, você vai ter que mudar nesse ponto, porque Deus estabeleceu essa data para você. あなたが変わるために主が定められた日っていうのがあるんです。 Não deixa com que a sua vida chegue aqui e você já não tenha mais tempo e oportunidade para transformar, mas viva a transformação de Deus no tempo dele. 神様に召されているのに変わらなくて、直前までずっとあなたはこのようなちゃんとしてない人生を維持し続けたならもう間に合わなくなってしまう。 Quando você não sabe depender de Deus, você passa a atrapalhar as pessoas que já estão dependendo de Deus. あなたが神様に頼る方法を知らなければ頼っている人の邪魔にもなります。 Por isso, se você não quer depender por si mesmo, dependa de Deus por amor aos seus próximos. だから自分が頼りたくないのならば、あなたは自分の身内を愛しているから頼ってくだ As さい。 pessoas que te rodeiam estão dependendo de Deus e você está atrapalhando eles. あなたの周りにいる人
たちは神様に頼っているけれども、あなたがそれを邪魔しているのかもしれ Sabe ない。 aquela laranja podre que você coloca junto com as laranjas boas? 腐ったみかんとかオレンジを他のみかんと入れると Jamais as laranjas boas vão transformar uma laranja podre em uma laranja boa de volta. こう良いみかんはその腐ったみかんをいいみかんには変えられないんです。 Mas para você não contaminá-los, retire-se e transforme a sua vida para depois voltá-los. あなたがその他のみかんにまで腐らさせないためにあなたが退けてあなたが変わってください。 Romanos 12:2 fala para você transformar a sua mente, transformar a sua vida, segundo a renovação do seu entendimento. 思考を新たにすべきだというふうに聖書は書かれています。 E nós precisamos de às vezes começar a ter umas atitudes radicais para a gente começar a depender de Deus em todas as coisas de nossas vidas. そして全てにおいて主に頼れるように時にはラジカルな態度を取らなければならない。 Não é quando dá, quando a gente consegue, é em todo o tempo dependendo de Deus. ああできた時とかできればまあぼちぼちではなくて、 Ele permanece fiel. 神様は忠実で居続けてくださいます。 Se nós tivermos a atitude de dependermos de Deus, Ele permanecerá fiel. 私たちが忠実な態度を取れば主は忠実で居続けてくださる。 Esqueça a sua capacidade. あなたの能力を忘れてください。 Faz igual Davi. ダビデのようにしてください。 Esquece sua habilidade. ああ私のこれに対して私は得意だっていうのも Esquece sua capacidade. Esquece sua inteligência, sua sabedoria. 得意なことも賢さも知恵も Esquece a sua determinação. Não, eu sou um cara determinado e eu vou até o fim. あなたのやる気でさえそこは忘れてください。 Esquece seu esforço. あなたの頑張りを忘れて Esquece く sua ださい。 dedicação. あなたのその勤勉さをそこで忘れてください。 Esquece sua perseverança. 忍耐強さをそこで忘れてください。 Esquece a sua determinação de fazer as coisas. 物事に対する勤勉さをそこで忘れ E てください。 comece a depender de Deus. そして神様に頼り始めてください。 Comece a abandonar as suas habilidades para depender de Deus. 自分のその能力を捨てて神様に頼り始めてください。 Ele sabe o que é melhor para você. あなたにとって何が良いのかを Ele sabe o que vai fazer bem para você. 主は知っておられます。 Ele sabe o que vai fazer com que a sua vida dê um 360 e você comece a viver o centro da vontade de Deus. あなたが360度くるりんと回ってあなたの人生にとって何が最も優れているのかを主はご Agora 存 me 知 fala です。 por que você fica dependendo da sua própria capacidade? なのでなのになんで自分の能力にばっかり頼るんですか？ Por que você não entrega para Deus para que Ele faça na sua vida? あなたが主に委ねてこそ神様は成し遂げてくださるのになんでしないんで Eu すか？ falo isso com propriedade porque Deus me ensinou a depender de Deus no vale dos ossos secos. 本当にこう骨が乾いているところで主に頼ることを私は主に教えられました。 E Deus falou para mim, essa aqui é meu e seu, você não vai depender das outras pessoas, você não vai depender de ninguém, eu vou fazer na sua vida. これは私が成し遂げるものだと。人々が周りが成し遂げるわけではないと神様が言ってくださいました。 chorava. 私はもうすごく泣いてました。 Não sabia, わからな não くて conseguia, sabe, entregar minha confiança em Deus e acreditar que Deus vai fazer. 本当にそうすごくこう心から自分のその神様に従順して頼ることができなくてすごく泣きました。 E é interessante que Deus faz. でも神様は成し遂げてくださるんですよね。 Quando 本当 você に dá um passo de fé, 私たちが信仰の第一歩を de 踏めば confiar em Deus, 神 Ele 様に faz. 信頼する一歩目を踏めば Ele faz. 成し遂げてくださるんです。 Ele faz. 成し遂げてくださいます。 Porque Ele é fiel. 彼は忠実だから。 Ele jamais vai te abandonar. 彼はあなたを一 Ele 人ぼっ jamais ち vai te に esquecer. することはな Ele いし、 jamais vai deixar você あ desamparado. なたを忘れることもないし、 Ele jamais vai deixar você sem que alcance aquilo que você está esperando. あなたを捨てることもない。 Sabe por quê? なんでかわかりますか？ Porque Deus é fiel. 神様は忠実なお方だから。 Porque Ele é fiel. 彼こそが忠実なお方だから。 Ah, mas eu vivi coisas tristes, a minha vida foi muito sofrida. Por isso Deus é fiel na sua vida. あ、でも私は多くの悲しみを今まで生きてきたと。でも Eu 神様 não は tenho um 忠 passado 実 que eu me です。 orgulhe. Mas eu sei do que Deus é fiel na minha vida hoje. E que aquilo que Deus me entregou hoje. 自分の過去は
こう自慢できるような過去ではないんです。ただ今現在神様が成し遂げてくださっていることはすごく誇りに思うというか、本当に神様の忠実さを味わってきています。 Quais são os seus valores? あなたの価値観は何ですか？ Aquilo que Deus tem para você, aquilo que você quer para você mesmo. 神様があなたのためにあるものですか？それ Que とも realmente vale na sua vida. あなた自身が勝手に望んでいるものですか？ É o que Deus tem para você. 神様があなたのために望んでいるものです。 É o que Deus quer para você. 神様があなたのために望まれてい E る。 não aquilo que eu quero para mim. 私自身が自分のために望んでいるものではなく、 O que é realmente importante para mim? 私にとって何が一番重要なのか。 É o centro da vontade de Deus. 神様の御心。 É aquilo que Ele tem para mim. 彼が私のために準備してくださったもの。 Nos dias difíceis, Deus é fiel. 混乱な日、困難の日は主は忠実なお方。 Quando você acha que não tem mais jeito para a sua vida, Deus é fiel. あなたの人生はこれはもうどうしようもないって思ってる時、神様 Ah, は mas 忠 eu 実なお não 方です。 tenho sido fiel com Deus, mas Ele vai ser fiel independente da sua fidelidade. あ、でも私は主に忠実ではない。しかしどういう状況であれ神様は忠実です。 Sabe por quê? なんでか。 Você está acordado aí? Você acordou hoje de manhã? 皆さん Você conseguiu se levantar da cama hoje? 朝目覚めましたか？ベッドから起き上がれましたか？ Significa que o Criador de todas as coisas veio até você e soprou fôlego de vida mais uma vez. すべてを創造されたお方があなたのところに来て、あなたに命の風をもう一度吹き込まれたっていうことなんです。 A comunicação não falada de Deus ao renovar a misericórdia sobre a sua vida, Ele fala assim, eu confio nele. Eu sei que se eu dar hoje para Ele, Ele vai resolver. Se eu dar um dia para Ele, Ele vai conseguir. 主の憐れみが新たになるイコールどういう意味かというと、神様は私たちを信頼してくださっているって意味なんですよ。 É chegado o tempo da gente entender a fidelidade de Deus nas nossas vidas. 神様の忠実さを私たちが理解する時が来ました。 É chegado o tempo da gente entender o quão fiel é Deus, independente da nossa fidelidade. どういう状況であれ、私たちの忠実さに限らず神様は忠実であることを理解する時です。 Dependa de Deus. 神様に頼ってください。 Aprenda a depender de Deus. 神様に頼ることを覚えてください。 Aprenda a esperar em Deus 神様に待つ望むことを覚えてください。 e buscar aquilo que Ele tem para você. そして彼があなたのために待ち望んでいるものを望んでください。 Depender de Deus significa se sujeitar à poderosa mão de Deus. 神様に待ち望むっていうのは、神様の力強い御手の中で従順するって意味です。 Quero que você feche seus olhos. 目をつぶってください。 Deixe o Espírito Santo falar ao seu coração. 聖霊様があなたの心の中で働きかけるのを、望んでください。 Graças ao amor do Senhor o grande amor do Senhor, que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis e renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Grande é a sua fidelidade. Grande é o amor de Deus para com a sua vida. Quantos momentos você viu Deus sendo fiel na sua vida e você não retribuindo a fidelidade de Deus? Quantos momentos você parou para olhar para a sua vida e viu que você estava realmente desconectado com Deus e Deus permanecendo, sendo fiel com a sua vida? Naquele dia ali que você sabe que foi Deus que agiu na sua vida, Ele foi fiel. Talvez não por causa somente de você, mas porque as gerações passadas foram fiéis a Deus, cumpriram os mandamentos de Deus e a fidelidade de Deus se estende de geração após geração. Existem momentos que a gente precisa de realmente medir as nossas atitudes, o que nós cremos, o que nós esperamos e começar a mudar, começar a transformar, começar a viver uma metanoia de Deus, porque Ele é fiel, porque a fidelidade de Deus
entra em todos os lugares. Ah, mas meu coração é muito sujo, mas a fidelidade de Deus alcança o seu coração. Eu costumo dizer que a glória de Deus faz curva e ela entra nos lugares mais obscuros para te alcançar. Deus nunca será infiel com você. Deus nunca será infiel sobre a sua vida. Ele vai ser fiel. Ele te deu uma palavra, Ele vai cumprir. Ele falou que você vai fazer, porque Ele é fiel. Porque Ele é fiel. Deixa Deus falar no seu coração.
Senhor. Senhor, fala aos nossos corações nesse momento. Senhor, Tu és fiel nas nossas vidas, independente da nossa vida. Tu és fiel em todo o tempo, independente do nosso comportamento. Tu és fiel nas nossas vidas, independente daquilo que cremos ou fazemos. A Tua fidelidade nos alcança. A Tua fidelidade alcança a minha vida. A Tua fidelidade alcança minhas finanças. Alcança meus familiares. Alcança, Senhor, meus vizinhos. Alcança, Senhor, meu casamento. Alcança os meus filhos, meus parentes. Em nome de Jesus. A Tua fidelidade é sobre isso. A Tua fidelidade me alcança, me toca, me transforma, porque o Senhor é fiel. Senhor, fala aos nossos corações. Ministra-nos. Queremos ser fiéis a Ti, confiar em Ti, dependendo do Senhor em todo o tempo das nossas vidas, porque o Senhor é fiel. Queremos depender da Tua pessoa, da Tua palavra, por depender, Senhor, daquilo que o Senhor fará, porque o Senhor é fiel, porque Tu és fiel. Queremos abandonar, Senhor, toda a nossa inteligência. Lançamos por terra, como Paulo lançou tudo por terra, considerando esterco, porque eu dependo dEle, porque Ele me salvou, porque Ele me curou, porque Ele me conquistou, e eu sou uma nova criatura. Aleluia! 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 Ele é fiel! Ele é fiel! Oh! Aleluia! Se Deus essa semana, eu não sou uma pessoa de sonhos, ficar sonhando assim de noite, né? Eu sou uma pessoa que deito e realmente eu durmo. Eu não sou uma pessoa com questões de sono. E eu levanto 1h da manhã para orar. Então, eu levantei 1h da manhã e eu orei. E daí passou aquele um período, acho que de 1h, 1h30. E eu senti muito sono, então eu voltei a dormir. Deitei na cama, estava orando de joelhos na beira da cama, né? Eu acho que eu sou da moda antiga ainda, não sei como vocês oram, né? Mas eu oro assim, tá? Eu ainda sou daquelas que dobram os joelhos. E aí, quando eu voltei para a cama, eu dormi. E na hora que eu dormi, eu vi aqui a igreja, ali embaixo, na recepção, e veio uma palavra: sabotagem. Você sabe o que é sabotagem? Vocês sabem o significado de sabotagem? Pode colocar no telão, por favor. Sabotagem é alguém que sabe tudo como vai fazer para nos pegar. O diabo arma sabotagem. E aí, quem faz sabotagem são as pessoas que nós confiamos. Aqueles que nós achamos que nós somos amigão do peito, que jamais vai fazer nada contra nós. Esses vêm e sabotam o plano de Deus. E eu fiquei assim, fiquei bem meio perturbada, como diz o negócio. Fiquei perturbada com o sonho. E eu estava orando a semana inteira, comentei com algumas pessoas, pedi, especialmente para a Suzane, que anda um pouco comigo. Falei com ela para nós orarmos, com a Juliane. Falei para ela do sonho e falei sobre sabotagem. Eu gostaria de falar com você. Esse é um tempo muito
crítico de você depender de você. É um tempo que você tem que depender de Deus. É um tempo muito crítico de você achar que tem alguma coisa para dar. Você achar que pode fazer alguma coisa, que pode dizer não para Deus. É um tempo que você depender de Deus. Ele fez um caminho onde que nós não poderíamos ir. Nós não poderíamos ir até Ele se Ele não tivesse Ele mesmo aberto o caminho. O caminho que nós temos para ir até Deus, Ele mesmo abriu. Porque nós não temos como abrir. E eu já entreguei a palavra para você, então não vou falar em público. Mas vocês precisam entender. Né? Eu creio, eu tenho plena convicção do chamado de cada um aqui. Plena convicção. Eu acredito que Deus te chamou. E eu acredito que Deus está só esperando só uma brechinha de oportunidade para Deus realmente, sabe, te inundar, te capacitar e te levantar de forma extraordinária. Mas existe uma coisa chamada sabotagem. Você pode se sabotar a si mesmo. Outros podem se sabotar. Como que você sabota a si mesmo? Confiando em você. Não, eu faço, eu posso, eu dou conta, eu vou, eu isso, eu aquilo. Entendeu? Eu. Sempre eu. Mas nós acabamos de cantar que quem fez o caminho foi Ele. Não foi nós que fizemos o caminho, foi Ele que fez o caminho. Então eu queria chamar a tua atenção nessa semana na oração e depender de Deus, pelo amor de Deus. Volta para Deus. Volta de todo o teu coração, de toda a tua alma. Ele pagou um alto preço para você sorrir, para você estar aqui. E Ele continua pagando o preço, meu irmão, minha irmã. Ele poderia simplesmente deixar na mão dos salteadores. E você hoje não poderia estar aqui. Mas Ele estendeu as poderosas mãos. Porque Ele abriu um caminho para você ir. Não ande nos caminhos que você acha que dá. Ande num caminho que é certeiro, é o caminho de Deus. Nesse caminho, tem adversidades? Tem. Tem necessidade de perdão, tem necessidade de renúncia, tem necessidade de reeducação. 80% da nossa vida é reeducação, irmãos. 20% é o que o cão faz. O resto é a gente mesmo que faz. Porque a gente não quer seguir protocolos, mandamentos. A gente não faz e diz que faz. E a gente cobra dos outros que não fizeram. Mas foi pedido para quem, meu irmão? Para quem que foi pedido para esperar Samuel vir? Porque rei não podia fazer holocausto, somente profeta. Para quem que foi pedido? Para Saul. Para quem que é pedido as coisas aqui na igreja? Para líder. Então, meu irmão, minha irmã, não espere do outro, faça. Você, confira. Faz checklist. Veja onde você está andando. Veja com quem você está andando. Veja o que Deus está te dando. Veja o que Ele já te deu. Analisa. Fala, não. Deus abriu um caminho para mim. Eu confio nele. Ele é fiel. E eu vou até o fim. Amém. E pronto. Então, essa semana, faça um desafio com você. Depender de Deus. Lá no seu negócio, eu estava orando aqui hoje, nós oramos pelas 7 montanhas, estava orando pela montanha da economia. Os abalos econômicos são porque as pessoas, os governos, querem tirar o que não é deles. Os abalos econômicos, as guerras. Então, Senhor,
O que o Senhor tem para mim no meu negócio? Senhor, o que você tem? Quantos carros o Senhor quer que eu venda essa semana? Senhor, eu preciso de tanto no mês. Então, quanto que eu tenho que fazer por dia? Senhor, quantos clientes o Senhor quer novos para mim? É Deus que manda, Ele que fez o caminho. E aí, quando você dá o primeiro passo, Deus se encarrega de dar o segundo, o terceiro, o quarto, quantos forem necessários. Porque quando Samuel chegou e Saul havia sacrificado, oferecido holocausto, tá? Saul arrumou desculpinha que a gente arruma. Mas o povo, mas não sei o quê. Mas quem? A ordem veio de quem, meu irmão? De Deus. Então, se a ordem veio de Deus, não tem mais. Só tem obediência. Eu estava falando, vou repetir aqui. Sabe qual é a tua função na igreja? Fé e obras. Fé e obra. A fé sem obra é morta e a obra sem fé é morta. Então, aqui dentro você está para ter fé e obra. Como que eu tenho fé? Crendo no impossível. Sustentando no impossível aquilo que eu não posso fazer, mas eu tenho fé, eu confio, Deus é fiel e Ele vai cumprir. Aquilo que eu posso fazer, posso orar, posso vir no culto, posso abençoar a vida do irmão, posso trabalhar, posso, enfim. Aquilo que eu posso fazer é obra, obras vivas. Amém? Eu quero encerrar agradecendo a Deus por estarmos juntos mais uma vez. Quero que você se coloque em pé. Quero que você cante mais esse cântico mais uma vez. E eu quero que você diga comigo assim: eu vou confiar em Deus. Irmãos, se nós não confiarmos em quem prega para você, você não tem como confiar em Deus. Porque se você não confia em quem vê, como que você vai confiar em quem não vê? Se você não ama quem vê, como que você vai amar quem não vê? E eu não questiono o amor de ninguém a Jesus, eu questiono o temor. Porque a gente não deixa de fazer as coisas só por causa do amor, mas por causa do temor. E temor não é medo. Temor é saber que Deus vê tudo que eu faço, independente dos outros. E eu também sei o que eu faço. A maior crise de uma pessoa não é pelo que os outros veem, mas é pelo que ela sabe que ela fez. Isso dá crise. Então você precisa expor, esquadrinhar seu coração. A Bíblia diz assim: sonda e conhece meu coração, Senhor. Vê se há em mim algum caminho mau e conduza-me ao caminho eterno. E a Bíblia também diz um outro texto que ele me fortalece muito, que é assim, ó, olha só, olha o que Deus fala através de Salmos. Ele fala assim: cria em mim, ó Deus, um espírito inabalável. Cria em mim um coração puro e um espírito inabalável. Dai-me um coração puro, Senhor, igual ao teu. Dai-me pensamentos nobres. E não me deixa me abalar pelas circunstâncias. Que se tiver alguma coisa para ser abalado, que eu me abale pelo Senhor. Né? Outra coisa também que eu sempre falo, você tem que repetir isso na sua casa, tá? Você tem que falar para você todo dia na frente do espelho: Senhor, se o Senhor tiver que usar alguém nessa igreja, usa eu. Eu sou o primeiro da fila. Me usa. Porque quando Deus falou com Isaías, Ele falou: a quem enviarei? Isaías falou: eis-me aqui, envia-me a mim. Será que os nossos eis-me aqui estão de pé ainda? Será que nós falamos tanto eis-me aqui e depois não eis mais? Faça uma oração para o Senhor. Lembra do seu eis-me aqui. Diga: Senhor, ainda não terminou. E o Senhor é fiel para cumprir o eis-me aqui. Porque eu falei: envia-me a mim. E Deus te enviou, queridos. Você estava lá no Brasil, você podia estar muito bem, eu também. Porque o Brasil é Brasil, irmãos.
com tudo o tribufu que tem lá, tudo furdúncio que tem lá, é a nossa nação. Mas Deus te enviou para uma cidade, para um país perigoso, com terremotos, sujeito a guerras, leis rigorosas, não que seja errada, mas leis de penas de morte, cadeias perpétuas, lista de gente esperando para ser executada, enforcada, sei lá. Deus te manda para esse país, abre o caminho para você e agora te coloca alguma coisa na mão e fala, agora você vai trabalhar aqui e eu vou começar a mexer em você. Porque Deus quebra o vaso, põe de novo na olaria, quebra de novo, põe de novo na olaria, porque somente um vaso que não vaza, que não volta atrás, é que pode ser usado. E eu quero dizer e profetizar sobre a sua vida que você é esse vaso. Não é reformado, você é transformado. Transformado de dentro para fora, que não vai voltar atrás, que vai cumprir tudo o que o Senhor te chamou para essa nação. Você é um missionário aqui. Você não é uma pessoa à toa, um desocupado. Você é um missionário nessa nação. Ele abriu o caminho para você, atravessou oceanos para estar aqui. Você veio de muito longe. Aquele te deu família, aquele te deu igreja, aquele te deu amigos, irmãos. Aquele te guardou como não poderia ninguém guardar. E aí, irmãos, nós ficamos pensando assim: para onde iremos nós, se só Jesus tem as palavras de vida? Só Ele tem palavra de vida. Vamos cantar esse canto. Quero que você cante ele em nome de Jesus. A senhora pode orar por ela aqui? Feche os seus olhos. Só escute.